Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui, né? É sempre importante essa questão do mercado imobiliário, do direito imobiliário, de todas as questões que envolvem o mercado imobiliário de modo geral. Houve essa semana, se não me engano, duas decisões importantes no aspecto ligado à alienação fiduciária. Quais foram? Verdade, Silvio. O que é alienação fiduciária, Silvio? Hoje, 100% dos imóveis financiados, tanto pelos agentes financeiros, que são os bancos, quanto pelas construtoras, constituem nesses contratos de alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, Silvio, quando a gente compra um imóvel, a gente só passa a ser dono efetivo dele quando a gente paga a última prestação, quita o contrato. Antes disso, esse imóvel continua de propriedade da construtora, continua de propriedade do banco. O que traz de vantagem para o credor a alienação fiduciária? Se a gente para de pagar, o credor simplesmente comunica o registrador imobiliário comunica o devedor e abre-se um prazo de 15 dias para esse devedor fazer o pagamento total da dívida. Se ele não faz, Silvio, em 15 dias, o banco retoma o imóvel, não precisa de processo judicial, não precisa de mais nada. E não interessa se tu pagou 99% do financiamento ou se tu pagou 1%. É perdido. Tá? Tu poderá discutir alguma coisa de restituição depois numa outra ação completamente distinta. Pois bem, então a alienação fiduciária é um instrumento que facilitou muito o crédito porque tornou muito fácil para o credor retomar o imóvel. Tá, ok? Diversos tipos de financiamento, né? Diversas formas de amortização do saldo devedor, etc., mas todas elas são com base num contrato de alienação fiduciária. Pois bem, durante muito tempo se discutiu se aquele devedor que tinha comprado um imóvel por alienação fiduciária e que estava devendo parcelas do condomínio, poderia ter o seu imóvel penhorado. E por que isso? Porque, bom, se eu sou o condômino e eu sou o devedor, o imóvel que eu comprei por alienação fiduciária ainda pertence ao banco, ainda pertence à construtora. E, portanto, se discutia se ele era penhorável ou não. Durante muito tempo, o que a justiça fazia? A justiça comunicava ao credor fiduciário, que é o credor da alienação fiduciária, né? E dizia o seguinte, olha, o cara lá para quem tu vendeu está devendo e o imóvel que é teu por alienação fiduciária está indo ao leilão, vai lá se habilitar naquele processo. E daí o que acontecia? Quando aquele imóvel ia a leilão, né, ficavam discutindo o credor, o banco ou a construtora, junto com o condomínio, para saber quem é que tinha preferência para sacar primeiro o dinheiro. Pois bem, começaram a nascer decisões agora dizendo o seguinte, não, o imóvel por alienação fiduciária não pode ser penhorado em dívida de condomínio, né? Ora, essa é uma decisão importante, ainda que seja recente, muito recente, a gente tem que saber se a jurisprudência vai ir para esse caminho ou não, mas nasce mais uma forma de defesa para o devedor de condomínio. Dizer o seguinte, opa, pera lá, esse imóvel aqui que é meu, eu comprei por contrato de alienação fiduciária e ele não pode ser penhorado. Isso também provoca nas administradoras de condomínio uma maior responsabilidade na hora de promover essas ações, né? Tem que ser mais rápido, tem que ser mais célere, tem que tentar cobrar de forma administrativa e mais efetiva. Tudo isso vai revolucionar o mercado. E olha só que interessante, se viu, uma outra decisão também muito recente, também tratando da alienação fiduciária, modificou um pouquinho o entendimento disso. Nós temos dois tipos de contrato de alienação fiduciária, por escritura pública ou por contrato de compra e venda. Quando a gente compra direto da construtora hoje, ou quando a gente compra por intermédio de um agente financeiro, né, a gente só faz o contrato de compra e venda. A gente não faz uma escritura de compra e venda. Por quê? Porque o Código Civil reconhece que aquele contrato tem força de escritura pública e ele vai a registro no registro imobiliário. O que aconteceu é que o mercado, ao longo do tempo, foi se tornando dinâmico e as construtoras passaram a fazer o financiamento direto do saldo, diretamente com o comprador, através de alienação fiduciária. E passaram a fazer isso por contrato e não por escritura. Um descuido das construtoras. E olha, Silvio, que é muitos contratos assim, a grande maioria.
Pois bem, saiu uma decisão agora dizendo o seguinte, espera lá, o contrato particular entre a construtora e o comprador não constitui alienação fiduciária porque ele não é uma escritura pública. Poxa, isso retira completamente a garantia da construtora de que poderá retomar o imóvel no caso de inadimplência. Uma decisão importantíssima, também temos que ver se a jurisprudência vai mantê-la, né? Ou seja, se os recursos vão mantê-la, mas traz uma insegurança muito grande para aqueles contratos de alienação fiduciária feitos entre construtora e compradores finais, né? Mais uma vez trazendo uma expectativa de defesa maior para os devedores. Muito interessante essas duas decisões, Silvio. Bom, isso aí na área do mercado imobiliário, digamos, mais ou menos urbano, mas teve uma decisão essa semana, gostaria que tu desse a tua opinião também, como especialista na área, do Supremo Tribunal Federal, colocando que as propriedades, elas, embora sejam produtivas, se elas não cumprirem com a tal de função social, elas são passíveis de desapropriação. Isso aí traz uma insegurança enorme para o campo. Isso já vem de longo tempo, Silvio, né? Ou seja, a chamada função social da propriedade foi instituída na Constituição de 1988 e sempre foi muito questionada nos tribunais, né? E a questão não é a letra fria da Constituição dizendo que a propriedade tem que ter função social. A discussão é entender o que é a função social. Quem define, quem conceitua isso? Quem conceitua? Vem cá, uma propriedade em Mato Grosso, ela não tem menos do que 1.000 hectares, né? E talvez em 1.000 hectares tu vai plantar 200, 150. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, tu não encontra mais propriedades do tamanho de 1.000 hectares, elas são menores, né? E elas são altamente produtivas. Então a discussão se dá em interpretar o que é a produtividade. Será que é por hectare? Quantidade de produto por hectare? Ou será que é a forma como aquela propriedade produz? O fato é que sim, isso traz uma insegurança, trouxe bastante insegurança, né? A questão ali envolvia um conjunto social muito específico da sociedade que estava reivindicando aquela propriedade, mas isso vem de longo tempo, Silvio, e a discussão toda é de tu interpretar quando que uma propriedade está exercendo a função social. Realmente isso aí vai trazer um estrago muito grande aí, de certa maneira, tomara que as coisas comecem a se encaixar. Esse Brasil que nós sabemos o que acontece. Bernardo, um abraço e até a próxima semana. Um abraço, Silvio.